Olá, pessoal. Dando sequência aos nossos planos de estudo doutorado do terceiro ano, História, volume 2. São 6 semanas de estudo. A primeira semana a gente vai estar estudando o movimento abolicionista e republicano. Depois, a semana 2, a diferença entre monarquia e república. Depois, a Constituição de 1891. Na semana 4, a Lei de Terras, a criação da Lei de Terras de 1850. Semana 5, o fim da escravidão e imigração no Brasil. E a semana 6, os imigrantes e questão do café no Brasil. Então, são ao todo 6 semanas de estudos. E nosso eixo temático é cultura e política, construção do Estado Nacional Brasileiro de 1822 até 1930. Bom, tema, movimento abolicionista e republicano. Cada estudante nessa semana, você vai analisar o processo que levou à abolição da escravidão no Brasil, ainda destacando sua importância no contexto da transição da monarquia para a república, e é necessário reforçar que a população negra não permaneceu inerte, né, parada, afastada da vida nacional, à espera de concessões do governo, tá? Então, a gente vai estar vendo isso, a luta, a resistência. Bom, então, o processo que levou à abolição, ao fim da escravidão no Brasil, a escravatura no Brasil, o processo abolicionista nacional ele foi estruturado a partir de um diversificado caminho, podendo citar as manifestações de resistência à escravidão ocorrido nas senzalas, e até o esforço internacional no combate ao trabalho escravo no Brasil. Dentro desse amplo debate, cabe ressaltar ainda, né, os esforços empreendidos pelas sociedades abolicionistas, em especial após o ano de 1880, que defenderam o interesse dos negros no país cuja economia era extremamente dependente do trabalho escravo. E dentre os vários os grupos abolicionistas existentes na época, destaca-se a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Foi fundada em 1881 e ligada ao jornal O Abolicionista. E entre as principais lideranças abolicionistas estão os monarquistas Joaquim Nabuco e André Rebouças e os republicanos José Patrocínio. E a ampla divulgação dessas ideias abolicionistas vão estar favorecendo o avanço de diversas ações e implementação de leis que tratavam sobre a escravidão. Bom, nesse sentido, ressalta-se o apoio dado à fuga dos escravos, a criação do Fundo de Emancipação, o contato com as sociedades abolicionistas internacionais empreendidos por Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, nas visitas realizadas na Europa, aí nos anos de 1881, 1884. Bom, os movimentos, né, deram início em prol da abolição, ganharam cada vez mais força no país. Aí aconteceu a Guerra do Paraguai de 1864 a 1870, que vai estar provocando aí diversos questionamentos sobre a escravidão, uma vez que foi necessário incorporar, então, escravizados aos combatentes do Exército Brasileiro, e, por um lado, muitos desses escravizados haviam recebido a promessa de alforria, a carta de libertação, para lutar na guerra. Por outro lado, era moralmente questionável que os africanos e seus descendentes combatessem em nome do Brasil, mas em território brasileiro não fossem considerados cidadãos. Outro ponto a ser destacado no processo que culminou na abolição da escravidão no Brasil são os interesses da elite agrária dominante. E nesse grupo, aí a questão da liberdade do negro vinha acompanhada da ideia de reforma, ou seja, abolir, né, acabar com a escravidão de maneira segura, sem maiores prejuízos à economia e à estrutura política. E a partir dessa concepção é possível compreender que a abolição da escravatura para esse grupo deveria ocorrer de maneira lenta, gradual e segura, o que pode ser percebido com a implantação das leis. Na verdade, é para não sentir ali o peso do fim da escravidão no aspecto econômico, tá? Infelizmente, ou seja, eles colocaram de maneira gradual, lenta, para não sentir o peso, aí a questão econômica. Então foram criadas várias leis, a Bill Harvey, a lei inglesa, 1845, a lei Eusébio de Queiroz, de 1850, a lei de terras, 1850, a lei do ventre livre, 1871, a lei dos sexagenários, de 1885, que a partir de 60 anos de idade ele já seria libertado, mas ainda tinha que pagar mais 3 anos ainda de indenização, trabalhar ainda mais 3 anos como forma de indenização. E a Lei Áurea, então foram etapas, leis que foram sendo criadas como forma aí de estar acabando com a escravidão de uma maneira lenta, gradual e segura, aí no caso. Bom, um marco nessa reforma foi a Lei do Ventre Livre,
que buscava a solução para o problema do elemento servil por meio de uma reforma que pudesse conciliar os interesses políticos e econômicos dos grupos dominantes para manter o status e evitar uma revolução. A partir dessa lei, abriu-se um período em que a propaganda abolicionista caracterizou-se como tal, e dela emergiram dois projetos para o fim da escravidão: o dos emancipadores e dos abolicionistas. O primeiro, dos emancipadores, defendia o fim do trabalho escravo através do parlamento, com leis que garantisse a indenização dos proprietários e que se consolidasse de forma gradual. Já os abolicionistas, por sua vez, eram propugnadores de uma abolição imediata e sem indenização. Bom, é importante reforçar que as províncias do Ceará e do Amazonas, em 1884, se anteciparam ao restante do Brasil e aboliram, acabaram com o fim da escravidão, o fim da escravidão. E na mesma época, várias cidades do Sul acompanharam essa ação e já não mantinham mão de obra escrava. Dessa forma, por mais que as elites agrárias e os conservadores se posicionassem contra o movimento abolicionista, este havia se fortalecido e se espalhado. Assim, fugas, rebeliões, compras de alforria coletiva tiveram um papel fundamental e contribuíram para o entendimento de que os escravizados e ex-escravizados figuram entre os protagonistas do processo de abolição no Brasil. Bom, e motivado pelo preconceito, a elite brasileira não se preocupou com o ingresso, de fato, dos ex-escravizados, negros, mestiços na sociedade. Essas pessoas passaram a ser consideradas inferiores, entre aspas, o que sabemos que não é verdade. Não há, entre os seres humanos, diferenciação de capacidade ou de personalidade definida por origem ou cor de pele, além de não encontrar empregos, afrodescendentes não tiveram apoio do Estado brasileiro para inserir na vida do país como cidadãos de direitos. De escravizados tornaram-se pessoas livres, sem recursos financeiros, sem trabalho, sem moradia, não tiveram indenização. Bom, começaram uma vida nova, mas não dispunham de condições mínimas de sobrevivência, mesmo porque em 1850 tem criado a lei de terras, você só vai ter acesso à terra se você comprar. Então já foi pensando justamente nisso, ou seja, para dificultar a vida realmente. Na hora que acabasse a escravidão, não ter acesso à terra. Então, por isso foi criada a Lei de Terras, 1850. Bom, aqui tem algumas sugestões aí do livro Escravidão, tem do filme, alguns filmes, aí documentários, videoaulas, a revista Pesquisa, pode estar pesquisando e acessando aí outros materiais para estar aprofundando também aí no tema. Agora tem a imagem aqui para a gente estar analisando, cheio de glória, coberto de louros, depois de ter derramado seu sangue em defesa da pátria e libertado um povo da escravidão, um voluntário volta ao seu país natal, para sua terra-mãe, amarrada a um tronco, horrível realidade, ou seja, o fim da Guerra do Paraguai, a hora que volta, o que vai estar encontrando, aí a mãe amarrada a um tronco, Então, já não dava mais essa sociedade, impossível. Bom, a partir da imagem, relaciona a Guerra do Paraguai ao movimento abolicionista brasileiro. Então, se teve a participação, na época, de escravizados na Guerra do Paraguai. Então, a hora que voltaram, a hora que acabou a guerra, a hora que eles voltaram, então essa realidade já não dava mais para continuar. Então, aqui você tem a participação do Exército, agora que vai ajudar, na época, a acabar, que ele vai parar de estar apoiando a monarquia nessa época. Um dos motivos da saída do período da monarquia do Brasil foi devido a esses acontecimentos. Bom, 2. O movimento abolicionista, que levou à libertação dos escravizados pela Lei Áurea, 13 de maio de 1888, foi a primeira campanha de dimensões nacionais com participação popular. Nunca antes tantos brasileiros haviam se mobilizado de forma tão intensa por uma causa comum, nem mesmo durante a Guerra do Paraguai, envolvendo todas as regiões e classes sociais. Carregou multidões, comícios e manifestações públicas e mudou de forma dramática as relações políticas e sociais que até então vigoravam no país. Bom, movimento social.
o movimento social citado teve como seu principal veículo de propaganda na época foi a Câmara dos Representantes ou foi a imprensa escrita? Lembrando que a gente tinha um jornal específico ultraprotecionista nessa época, tá? E a questão 3. Leia o trecho. Seus horrores. Ah, quem pode descrever? Ninguém pode retratar seus horrores tão fielmente como o pobre, desventurado, o miserável, desgraçado que tenha sido confiado em seus portais. Ó amigos da humanidade, tenham piedade do povo africano, alijado, tirado, né? E afastado de seus amigos, de seu lar, ao ser vendido e depositado no porão de um navio negreiro, para guardar ainda mais horrores e misérias a uma terra distante, entre religiosos e benevolentes. Então, a partir dessa leitura, então, identifique e explique uma das consequências da extinção do tráfico negreiro para o país. Bom, em 1850, além de estar criando a lei de terras na época, aí vai estar acontecendo com a lei Bill-Arbiter, em 1845, a lei estava proibindo o tráfico negreiro pelo Atlântico. A escravidão ainda não foi proibida, mas o tráfico que era feito pelo Atlântico, aí já foi proibido. Aí no Brasil, o que está acontecendo? A região Nordeste estava em decadência na época. Então, vai ter um deslocamento aí da mão de obra ali dos escravos na época da região Nordeste mais para a região Sudeste. Mas o fim do tráfico negreiro já aponta um caminho para o fim dessa escravidão, pelo menos pelo Atlântico já ficou proibido nessa época, tá? Aí uma das consequências para o país, ou seja, forçar a realmente acabar com essa mancha que era a escravidão no Brasil. Bom, questão 4. A promulgação, então, da Lei Áurea, em 1888, né, 13 de maio de 1888, não significou a consolidação da igualdade civil para os ex-escravizados. Embora tivessem sido libertados, o Império Brasileiro não tomou medidas efetivas para integrá-los economicamente, politicamente, socialmente, ou na realidade o preconceito e a ideia de inferioridade racial se estabeleceram como parte estruturante da nação. Mais tarde, já no período republicano, surgiram explicações ligadas à democracia racial, né, entre aspas, visando evidenciar a formação do Brasil como resultado da mistura de diferentes povos. Essas explicações, porém, colocavam em segundo plano quaisquer tentativas de discutir os legados da escravidão, isto é, as desigualdades e preconceito, experimentados dia a dia pela população afrodescendente. Por diante do exposto, então, escreva aí um texto, um pequeno texto, procurando responder a seguinte pergunta: na atualidade, em quais aspectos é possível notar os legados da escravidão e quais ações podem ser realizadas para reparar as injustiças provocadas por ela? Ou seja, na época da escravidão aqui, o que eles deixaram aqui para a gente, aqui do trabalho, aqui da sua cultura, da sua arte, aqui na escravidão. E também quais ações poderiam ser realizadas para reparar as injustiças provocadas aí diante de tanto tempo aqui que o Brasil foi escravo. Então, você vai estar redigindo um pequeno texto, colocando ali as suas ideias sobre a pergunta, em quais aspectos é possível notar aí o trabalho aqui na época, a escravidão, e quais ações podiam ser realizadas para reparar essas injustiças. Então, é um pequeno texto. Depois, já é semana 2, a gente ainda continua nessa temática de cultura e política, a construção do Estado brasileiro. Bom, aí o tema, qual a diferença entre monarquia e república? Formas de governo que foram adotadas em contextos distintos no Brasil. Bom, caro estudante, então, nessa semana você vai conceituar as formas de governo, monarquia, república, destacando suas especificidades no Brasil. Nesse sentido, irá compreender as razões que levaram o nosso país a ser o único da América a adotar o regime monárquico, sem considerar a breve experiência monárquica do México, e perceber o processo histórico que possibilitou o nascimento da República no Brasil, destacando, entre outros aspectos, a manutenção da enorme desigualdade social entre as elites e a população pobre, tá? Então, monarquia e república no Brasil. Quais foram as mudanças e o que permaneceu, tá? Quando refletimos sobre a monarquia, a nossa atenção volta-se para a Europa, em especial a Inglaterra,
A tradição e os eventos em torno da realeza britânica são motivos de curiosidade em todo o mundo e estimulam especulações nas mais variadas mídias a respeito da vida pública e privada da corte. Interessante notar no Brasil, também apresentou durante grande parte do século XIX um regime monárquico, com todo o requinte e a sofisticação existente no Velho Mundo. Mas, afinal de contas, o que significa monarquia? Aqui o conceito, aqui, que como que a gente pode estar definindo monarquia. É o nome dado, então, a um regime político, que é comandada por um rei, por um monarca, tá? Monarquia, por um rei, por um imperador, príncipe, que exerce de modo hereditário e vitalício. Então, é passado de geração para geração, o poder, tá? E vitalício, enquanto estiver vivendo, tá? Depois de sua morte, aí passa para o próximo herdeiro, para o filho mais velho. Bom, sem qualquer consulta ao povo, ou seja, não tem democracia. O local onde o monarca vive e trabalha é chamado corte, e os cidadãos de uma monarquia são referidos como súditos. Tal sistema de governo predominou em todas as sociedades humanas até o final do século XIX, momento em que o regime republicano passou a ser preferido pela maioria dos países. Bom, o período, então, imperial brasileiro está dividido em 3 fases. É o primeiro reinado, depois tem o período regencial e o segundo reinado, então, quando o Brasil foi monarquia. O destaque do primeiro reinado é de 1822 a 1830, que vai ser a renúncia do Dom Pedro I, cujo governo esteve pautado no autoritarismo. Então, Dom Pedro I, filho de Dom João VI, tá? E que vai estar proclamando a independência do Brasil, 1822. Então, é o primeiro reinado, que vai estar vigorando até 1831, um governo extremamente autoritário. Bom, essa atitude levou ao desgaste e sua relação com a elite política e econômica do país. Nesse período, então, regencial, que é de 1831 a 1840, o ponto importante de análise gira em torno das disputas políticas entre conservadores e liberais no Brasil, né, no aspecto político, e das revoltas provinciais, que denunciavam a situação de miséria, de abandono, vivenciado por boa parte da população. Já o último período, o segundo reinado, que é de 1840 a 1889, é marcado por importantes eventos no Brasil, que é a Guerra do Paraguai. Durante esse período, o país passou por transformações que levaram ao fim do trabalho escravo e a chegada de milhares de imigrantes aqui no Brasil. Depois, tem um golpe militar, que Marechal Deodoro, Floriano Peixoto, né? O golpe militar que vai conduzir aí a proclamação da República, que vai levar ao fim da monarquia em 15 de novembro de 1889. A palavra república já é de origem latim, tá? Que busca designar a coisa pública. A ideia principal desse termo se concentra no princípio de que os escolhidos para o controle do Estado seriam responsáveis por atender os anseios de uma sociedade que enxerga o governante como administrador daquilo que pertence à coisa, pertence a todos, ou seja, a coisa pública, república, a coisa pública, ou seja, pertence a todos. Por isso, cabe ao condutor da República um compromisso com a sociedade, de afastar seus interesses particulares no projeto de Estado. Exatamente nesse ponto, a República Brasileira não se mostrou sempre fiel ao princípio político proposto por tal conceito. Muitos são os exemplos na história de nossa República do uso da máquina do governo para atender a interesses pessoais ou de situações de má gestão dos recursos públicos. Através do estudo das primeiras experiências republicanas no Brasil, percebe-se como muitas vezes o significado profundo, então, do termo república foi esquecido por indivíduos e grupos que dominaram a política ao longo do tempo, e não obstante, o regime republicano pode ser considerado um passo importante rumo a uma possível democratização da sociedade. Avanços e retrocessos, então, marcaram o caminho da República Brasileira em direção à sociedade mais justa e democrática. E é importante também ressaltar que, para os defensores da República, o novo regime viria acompanhado de uma modernização das instituições políticas e também da sociedade como um todo. Ocorre que a
contradições sociais, modernização, versus a miséria, a exclusão, presentes nesse cenário, resultaram em conflitos de várias ordens, nas cidades e no campo, vão estar eclodindo, então, começando movimentos aí que vai estar denunciando aí, e exigiam mudança significativa, então, nessa estrutura dessa sociedade. Então, aqui, através aqui dessas charges, aqui, dessas caricaturas aqui, tem a primeira, que é o governo de Dom Pedro I, a história do Brasil imperial e republicano, por meio de charges, a primeira. A Constituição é para todos, majestade, quase todos. Eu estou acima dela. É porque a primeira Constituição de 1824 foi criado um quarto poder, que seria o poder moderador. O que seria o poder moderador? Aí significava que a palavra final pertencia, então, ao rei, ao monarca. Você tinha aí a separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, mas, na verdade, quem determinava ali no final era o poder moderador, e quem representava o poder moderador era o governante, aí no caso Dom Pedro I. Então foi extremamente autoritário o governo dele, ele centralizou todas as decisões na mão dele. Então essa separação na verdade nem existia, porque a decisão final seria dele, tá? Então aí explica essa fase do governo, essa primeira fase. Depois a outra fase, também aí representando essa república, é uma crítica que estão fazendo, tá, nessa época, então, esse governo. E depois a terceira charge também, tá, sempre criticando aí as formas de governo aí no Brasil. Bom, vamos lá então para os exercícios. Número 1. As revoltas do período regencial não se enquadram em uma única moldura, em uma moldura única. Elas tinham a ver com as dificuldades de realidades da vida cotidiana e as incertezas da organização aqui política, mas cada uma delas resultou de realidades específicas, provinciais ou locais. Bom, apesar de não terem uma moldura única, as revoltas salientadas pelo autor apresentam em comum. Bom, esse período regencial é na época do governo do Dom Pedro II. O que acontece? Dom Pedro I, ele sai do governo, volta para a Europa e fica o filho dele, só que ele não tinha idade suficiente para estar tomando ali conta do governo. Então, nessa época, o Brasil, ele vai ter um governo que vai ser exercido ali por 3 regentes, tá? Então, e nessa época, muita insatisfação aí da sociedade. Então, aqui, para marcar uma correta, é insatisfação com o poder moderador, com as lideranças das camadas populares, oposição ao centralismo político, proposta de abolir a escravidão ou defesa do Estado unitário. Seria essa oposição, esse centralismo político aqui, essa insatisfação que eles tinham com o governo? Bom, então marquei uma correta. Depois a 2, leia o texto a seguir. Daí por diante é a degringolada, ou seja, você vai retirar. Bom, forças surdas começaram a minar as bases do trono e, embora a ideia republicana se alastrasse lentamente, é sensível o desprestígio em que vão caindo as instituições monárquicas. O governo monárquico no Brasil. O império se mostrou incapaz de resolver os problemas nacionais e começar pela emancipação dos escravizados, de cuja solução dependia aí o progresso do país, e por isso sua estabilidade estava definitivamente comprometida. Então, o texto 2 está falando da incapacidade da monarquia de resolver todos os problemas sociais, de dinamizar a industrialização no Brasil. Bom, aí perguntando, identifique as instituições monárquicas mencionadas no texto e explique as razões que culminaram no processo de desgaste político-social durante o final do século XIX. Então, o Brasil vivia numa monarquia, aí era o governo de Dom Pedro II, tá? O segundo reinado, aí, o governo de Dom Pedro II, e ele não conseguia resolver todos os problemas sociais que existiam no Brasil e nem realmente desenvolver a nossa industrialização. Então, em 1889, ali os militares convidam a família real a se retirar do país. Então, em 1889, começa uma república no Brasil. Então, período monárquico, com o governo de Dom Pedro II. Depois a questão 3. Bom, assinale, portanto,
Este período que se inaugura com a segunda metade do século passado, pelos primeiros passos no sentido da modernização do país. A velha estrutura colonial, varridos os obstáculos que se antepunham ao seu progresso, entra numa fase de completa remodelação. Seria, na verdade, um critério estreito atribuir essa transformação unicamente à abolição do tráfico de escravo. Ela estava naturalmente indicada pelas condições objetivas da economia universal de que o Brasil entrava com a independência a participar. Bom, ensaiado o isolamento colonial, era inevitável, mas dia menos que o país se pusesse de acordo com essas condições. Mas é incontestável que este fato, a abolição do tráfico, constituía a vassourada preliminar indispensável de tal surto de progresso. Ele abriu o nosso primeiro período de franca prosperidade comercial. Bom, de acordo, a letra A é a pergunta, tá? Não é para marcar A, é a pergunta. De acordo com Caio Prado Júnior, a abolição do tráfico de escravos no Brasil ela está relacionada ao processo de modernização da economia da sociedade brasileira, foi isso? Ou ao enfraquecimento das instituições que sustentavam a monarquia no Brasil, ou à diminuição da exportação do café, ou a letra E, ao retrocesso político e econômico que o Brasil vivenciou no século XIX, ou ao início do processo de industrialização da economia brasileira que gerou o progresso do país. Então, para estar marcando uma aqui é correta, que está relacionada com aí a abolição do tráfico aqui no Brasil. E depois a questão 4, não julgava possível a república enquanto vivesse o imperador. E daí a minha surpresa, se de mim tivesse dependido a sua permanência como chefe da nação, afirmo que não teria sido deposto. A república teve contra si o haver sido feita por um pronunciamento militar representado pela quinta parte do exército. A nação foi estranha a esse acontecimento que aceitou como tal fato consumado. Bom, explique essa frase sublinhada, destacando uma particularidade do modelo republicano implantado em 1889 no Brasil. Na verdade, os militares, eles proclamaram a república. Bom, a população nem sabia o que estava acontecendo, ela não participou, não teve guerras, manifestações, simplesmente o exército pediu a retirada da família real, para se retirar do Brasil. Então, sem guerras, sem violências, a família real retira-se do Brasil, volta para a Europa, e o Brasil começa uma república, sem derramamento de sangue, e a população apática, sem saber o que realmente tinha acontecido. Então, essa foi a mudança de governo, de uma monarquia para uma república no Brasil, que começa em 1889. Agora nós vamos para a semana 3. A gente ainda continua nessa temática, tá? Agora a gente vai falar sobre a Constituição de 1891. Bom, caro estudante, nessa semana você vai analisar, então, a Constituição de 1891, relacionando o federalismo com o fortalecimento das oligarquias regionais, avaliando os motivos pelos quais a extensão do direito de voto universal, masculino e aberto, não significou a efetiva participação política da população. Além disso, perceberá os avanços e recuos dessa Constituição se comparada à Carta de 1824. Então, a gente vai comparar essas duas Constituições, a de 1824, que existiam 4 poderes, na verdade, né? Poder moderador, e agora a nova Constituição de 1891, que é começando essa república no Brasil, já não é mais um governo monárquico. Bom, os 130 anos da Constituição de 1891. Há 130 anos, a primeira constituinte da República teve queixas da Igreja à ausência do povo. Depois da proclamação da República, o Brasil só voltaria à plena legalidade em 24 de fevereiro de 1891, quando os senadores e deputados reunidos longe da cidade entregaram ao país a sua Carta Republicana, então a nossa Constituição, Brasil República. Está começando uma nova forma de governo, não é mais monárquico, então uma nova Carta, uma nova Constituição, a de 1891. Bom, o documento da virada de 1890 para 1891
guardados hoje nos arquivos do Senado e da Câmara dos Deputados, mostram que tampouco houve povo nesse segundo momento decisivo da história nacional, no qual o Congresso Constituinte desenhou os novos contornos institucionais do Brasil. Sinto a minha alma partida quando olho para estas galerias e não vejo o elemento que nos deveria cercar, o elemento popular. Queixou-se, no discurso, o deputado Aristides Zama, da Bahia. A feitura da Carta de 1891 foi bem diferente da Constituição de 1988, vigente até hoje, e marcada pela intensa contribuição popular. Então, vamos lá. Bom, essa segunda Constituição brasileira, então, de caráter republicano, foi elaborada por uma Assembleia Constituinte que iniciou seu trabalho em dezembro de 1890, concluindo suas atividades com a promulgação, então, da nova Carta em 24 de fevereiro de 1891, sofreu forte influência dos Estados Unidos e confirmou ações do governo provisório com a proclamação da República, o federalismo, o casamento civil, a separação entre a Igreja e o Estado, ou seja, laico, sem a interferência da Igreja, o que transformou o Brasil em um país oficialmente laico, sem interferência da Igreja. Bom, além disso, determinou a tripartição dos poderes, 3 partidos, e a descentralização administrativa. Esta última ação possibilitou que os novos estados, aqui obtivessem autonomia para legislar conforme seus interesses. O federalismo da Constituição de 1891 conferiu um caráter liberal ao documento. Apenas em 1926, durante o governo autoritário do Arthur Bernardes, que governou em estado de exceção durante quase todo o seu mandato, foram realizadas modificações que possibilitaram a maior centralização do poder federal. Com relação ao direito do voto, a nova Constituição apresentou uma considerável evolução, comparada então à Constituição de 1824, à Carta de 1824. À medida que estabelecia o voto universal, que a Carta de 1824 era voto censitário. O que significa voto censitário? Só quem tinha propriedades, que podia estar votando, participando, então, da política. Então, a Carta de 1824, aí ela estabelecia o voto censitário. Bom, é importante ressaltar que, apesar dos avanços, ainda existem limitações significativas à participação política. Isso porque o direito ao voto está restrito aos brasileiros maiores de 21 anos, excluindo-se vários grupos como mendigos, analfabetos, soldados e religiosos. Essa é a Constituição de 1889, tá? Aqui a restrição dos analfabetos acarretava na exclusão de uma parcela importante da população. Então, nessa época, no Brasil, a maioria da população era analfabeta. Vale lembrar que o Brasil, nesse contexto, apresentava um desenvolvimento educacional atrasado, se comparado a outras nações. Além das nítidas limitações democráticas demonstradas, mencionadas, as votações eram abertas. O que significa dizer isso? Que o voto não era secreto, era aberto, tá? Todo mundo sabia em quem você votava, era aberto, não era secreto. Então, isso possibilitou o controle dos currais eleitorais por parte das oligarquias brasileiras, ou seja, coronelismo, voto de cabresto, voto de curral, que predominou, então, durante essa República Velha aqui. Bom, o número de eleitores na República. O texto abaixo, retirado do livro República, do Catete, da historiadora Maria Alice Rezende de Carvalho. A escritora desconstrói o mito de que a proclamação da República significou um aumento da participação popular na política brasileira. Segundo ela, desde a crise do Império, a porcentagem do eleitorado em relação à população do país caiu. Diante disso, ela conclui que a República frustrou as aspirações políticas de vários setores sociais. O decreto de 19 de novembro de 1889
estabelece nova qualificação eleitoral. Trata-se da primeira regulação republicana no Brasil a respeito dos critérios de inclusão da população no mundo da cidadania política. Por esse decreto, então, de novembro de 1889, eliminam-se as restrições censitárias, né? O voto censitário não é mais voto censitário, é universal, tá? Então, elimina-se, a partir de 1889, elimina-se as restrições censitárias do Império, mas prossegue a exclusão dos analfabetos impostos pela Lei Saraiva. Essa lei Saraiva, ela vai estar excluindo, então, aí a maioria da população, porque só podia estar votando ali as pessoas que fossem alfabetizadas ali. E nessa época, a maioria da nossa população era de analfabetos. Então, a lei Saraiva, ela é decretada em 1881, durante o período imperial. Essa lei proibiu o acesso ao voto aos analfabetos, reduzindo consideravelmente o número de eleitores. A nova lei propiciou um acréscimo do eleitorado, se levarmos em conta o número de eleitores, definido pela última reforma eleitoral do Império. Se a memória, contudo, alcançar o contingente eleitoral brasileiro, quantificado no censo de 1872, em torno de 1 milhão de eleitores, ou seja, 11% da população, o decreto republicano é tímido, enquanto que com a Lei Saraiva de 1881, o eleitorado passa a representar cerca de 1% da população. Com a República, levando em conta as eleições presidenciais de 1894, o percentual alcança, então, 2%. Então, quando você exclui aí o acesso, o direito ao voto dessa população analfabeta, então você está excluindo a maioria da população, porque nessa época a maioria não sabia ler, não sabia escrever. É só no governo de Getúlio Vargas que o ensino, a educação, ela vai se tornar aí obrigatória e gratuita. Então, só no governo de Getúlio Vargas, 1930. Então, a hora que a gente pega o Brasil República, essa República velha, então a maioria da população aí analfabeta. Bom, vamos para as questões, para as atividades. Então, comparada com a Constituição outorgada, né, de 1824, a Constituição Republicana de 1891, ela promoveu mudanças nas regras do processo eleitoral, o que expressou uma nova experiência sociopolítica brasileira. Uma dessas transformações é identificada na... Lembra que agora o voto é universal, o voto não é mais censitário, tá? Voto censitário significa que só quem tem bens, propriedades, que tem acesso ao voto. Agora, o voto já é universal. E lembrando que o voto, infelizmente, ele era aberto, não era secreto, tá? Bom, 2. A Constituição de 1891 foi a segunda Carta Magna do Brasil, sendo a primeira com características republicanas. Considerando o texto legislativo, preenche os quadros, indicando as principais transformações que ocorreram em relação ao período imperial, no que tange aí aos seguintes aspectos: relação Estado-Igreja, sistema de governo e participação popular. Então, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 1891, a nossa nova Constituição de 1891. Aí, para você colocar no quadro aí as características aí da Constituição de 1824, lembrando que o voto é censitário nessa época e tem 4 poderes. Então, você tem o executivo, legislativo, judiciário e o poder moderador, que seria o 4º poder. E o Estado, em 1824, é confessional, então você tem a presença da igreja. Já na Constituição de 1891, é laico, ou seja, sem a influência da igreja. Bom, e a Constituição de 1891, a gente só relembrando, o voto é universal, porém ele é aberto, tá? Então, e não esqueça, em 1891, a mulher também ainda não tem acesso ao voto. Quem poderia estar participando da política e elegendo seus governantes eram os homens, aí, e que fossem alfabetizados, tá? Analfabetos aí, estavam excluídos aí da política, da sua participação, mulheres. Então, essa Constituição de 1891, o voto é aberto, é universal, aberto, mas apenas os homens maiores de 21 anos.
e laico, sem a influência da igreja. Então, você vai colocar as características de cada uma dessas constituições, a de 1824 e a de 1891. Um é da época da monarquia, o outro quando está começando o Brasil República. O 3, leia o texto a seguir e responda a questão. Bom, mesmo substituindo a democracia censitária, entre aspas, é uma democracia, mas só quem pode eleger e participar da vida política é quem tinha propriedades, bens. Por isso que 1824 ficou conhecida como Constituição da Mandioca. Você tinha que ter alqueires de terras, ou seja, você tinha que ter propriedades, você tinha que ter bens para se ingressar na carreira política e eleger seus governantes. Bom, mesmo sendo aí, mesmo substituindo a democracia censitária, agora vai ser voto universal, a democracia censitária do regime anterior, caracterizada pela participação política restrita, haja vista que somente eleitores com renda suficiente podiam votar, né? A Constituição Republicana de 1891 não representou grandes avanços quando comparada ao sistema eleitoral substituído. Bom, se a Constituição de 1891 consagrou a cidadania, estendia a população, inclusive aos ex-escravos, escravizados, não é somente verdade que as elites procuraram conter a participação popular. A liberdade de culto e de expressão, assim como o direito de associação de propriedade, previsto em seus artigos, não foram bastante para atender às necessidades da maioria. O próprio direito de voto, o mais importante direito político dentro de uma república, ficou prejudicado diante da exclusão dos analfabetos, uma vez que a maior parte da população não sabia ler e escrever. Assim, o alargamento dos direitos políticos através do voto não se converteu numa participação efetiva da população, já que as vias de acesso ao debate foram bloqueadas pelos grupos dominantes que se aproveitaram da miséria material e intelectual da massa para, por meio de adequações políticas, transformar a Constituição Republicana num instrumento legal de exclusão, porque a maioria da população ainda ficou aí às margens aí desse sistema político e eleitoral. Mulheres não participavam, analfabetos, que era a maioria da população brasileira, não participavam da vida política. Bom, aí você vai redigir, então, um pequeno texto destacando o que deveria haver na Constituição de 1891 para garantir a ampla participação aí da população brasileira aí na vida política. Então, você vai colocar no texto o que ficou faltando, está acontecendo para todo mundo estar participando dessa vida política nessa época, esse início da nossa República de 1891. Então, redija um pequeno texto. Agora a gente vai para a semana 4, tá? Agora, essa semana 4, a gente ainda continua nessa temática. Agora a gente vai estar discutindo a Lei de Terras de 1850. O que vai estar acontecendo aí nessa época, então? Lembrando que até 1850, você não comprava terra, você adquiria o título de posse para o imperador, você pedia o título, você entrava para o interior, desmatava ali a mata e pedia o título de posse, não comprava, que o que mais tinha eram terras. Só que como a escravidão, eles queriam acabar com ela, mas de uma forma lenta, segura e gradual, tá, para eles, então já criou a Lei de Terras em 1850, você só vai ter acesso à terra através do título, posse, tá, cartório, de compra e venda. Bom, caro estudante, nessa semana você vai, então, reconhecer que a grande desigualdade que atinge a população afrodescendente no Brasil atual está fortemente, então, relacionada aí com essa lei de terras que foi criada em 1850. Essa legislação, na contramão de uma reforma agrária, tornou-se praticamente inviável aos pobres, negros e libertos, mestiços, indígenas e quilombolas a propriedade da terra, o que trouxe insegurança e desamparo a essa população, que agora você só pode ter acesso à terra através da compra, registro, compra e venda. Com a Lei de Terras, então, 1850, caminho para a ampliação da desigualdade social no Brasil.
Foi no mesmo ano em que foi instituída, então, a Lei Eusébio de Queiroz, né, abolindo o tráfico de escravizados pelo Atlântico, aí, foi publicado também a Lei de Terras, em 1850. Até aquele momento, o indivíduo poderia cultivar uma terra desocupada e ter direito à posse dessa terra. Essa lei tornou propriedade do Estado a terras ainda não ocupadas e determinou que essas somente poderiam ser adquiridas por meio da compra. Na prática, isso favorecia os grandes fazendeiros, que contavam com recursos financeiros para adquirir as terras, e desfavorecia quem não tinha posses, ou seja, quem não tinha dinheiro para comprar terra. Além disso, um decreto de 1854 regulamentou a lei de terras, determinando a medição, a legalização das posses e o registro das propriedades. O valor para registrar a propriedade era excessivamente alto para pequenos e médios proprietários, o que levou muitas pessoas a perderem suas terras. Os historiadores, em sua maioria, defendem que essa lei preparava o país para o fim do trabalho escravo, impedindo então os ex-escravizados e imigrantes de terem acesso à terra, ou seja, privando-os de se tornarem pequenos agricultores na época. Então, bom, partindo então desse pressuposto, a Lei de Terras perpetuou a cultura do latifúndio, né, das grandes propriedades agrícolas do latifúndio, bem difundida no período colonial. Uma de suas principais consequências foi a dificuldade aqui criada para ter acesso à terra pelas camadas mais pobres da população e pelos imigrantes, que se viram obrigados, então, a trabalhar, né, na época, para os grandes fazendeiros de café. Na medida em que se elevou o preço da terra, exigindo também o pagamento à vista e em dinheiro no ato da compra, a lei contribuiu para manter a concentração fundiária que marca a realidade brasileira até os dias de hoje. Então, aqui uma charge aí fazendo essa crítica, então, à lei de terras, ou seja, dificuldades em ter acesso à terra no Brasil. Aí, de novo, as atividades em relação à questão agrária no Brasil, a questão fundiária no Brasil. Bom, número 1. Com base na leitura dos textos motivadores apresentados abaixo e nos acontecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo, argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema questão fundiária no Brasil, apresentando experiência ou propostas de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, você tem que colocar de forma aí coerente aí os argumentos para aí dar embasamento aí à sua defesa aí, do seu ponto de vista, dos seus argumentos. Texto número 1. Reforma agrária é o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da terra, aqui mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento da produção. Esse é o Estatuto da Terra. Lei 4.504, 64. E o texto 2, a Lei 601, de 18 de setembro de 1850, ou amplamente conhecida como Lei de Terras, foi o dispositivo legal que pela primeira vez buscou regulamentar a questão fundiária no Império do Brasil. Este ato determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra ao Estado, aqui em uma asta pública, garantindo, entretanto, a revalidação das antigas sesmarias, que era até então a forma de doação da terra por parte do Estado e a iniciativa particular, praticamente existente desde os tempos coloniais. Aí até fazem aí uma crítica, parecia as sesmarias, né, que eram extensas propriedades aí, que ficavam na mão de uma minoria. Bom, então vocês vão redigir um texto. E agora a gente vai para a questão aqui, a semana 5.
A gente vai estar falando aí, novamente, o tema, o fim da escravidão, a imigração no Brasil, que começa nessa época. Bom, cara estudante, nessa semana você vai analisar o processo, então, de imigração ocorrido no Brasil, o contexto do segundo reinado, estabelecendo relação com a abolição da escravidão e com a implementação aí da Lei de Terras, né, de 1850. Vamos lá? A imigração para o Brasil. Durante a segunda metade do século XIX, alguns fazendeiros, em especial os do Oeste paulista, começaram a perceber que a mão de obra livre dos imigrantes seria mais rentável que a mão de obra escrava, devido ao elevado preço dos cativos, né, dos escravos, do cativo, do preso, e pelo fato destes estarem dispostos a elevar a produção, já que não gozavam de nenhum estímulo para tal, o que reduzia significativamente a produtividade e a competitividade do gênero agrícola brasileiro. Bom, a primeira iniciativa de imigração para o Brasil ocorreu no governo de Dom João VI, através da formação de uma colônia de imigrantes suíços na Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1819 e 1820. Entretanto, o empenho sistemático de utilização desse tipo de mão de obra partiu do senador Nicolau de Campo Vergueiro, em 1847, depois de adotar em sua fazenda em São Paulo o sistema de parceria. Nesse sistema, o fazendeiro custeava a vinda do imigrante e o seu sustento durante os primeiros anos no Brasil. Diante do exposto, após o fim da escravidão, o início da República, povos de outras nacionalidades entraram no Brasil, com destaque para os italianos, alemães, portugueses, sírios, libaneses, espanhóis e japoneses. O estímulo à imigração nesse contexto também estava associado ao projeto de branqueamento do povo brasileiro, orientado por um pensamento europeu diretamente relacionado ao avanço imperialista, pressupondo a ideia de uma raça branca superior. Essa ideologia foi totalmente difundida por parcela da elite brasileira que, em contato com teorias como o darwinismo social, lamentava a origem miscigenada de nossa sociedade. Então, essa elite já extremamente preconceituosa, então ela queria esse embranqueamento aí da sociedade brasileira. É interessante assistir o filme Menino 23 no Brasil, tá? Bom, para dificultar a posse de terras pelos imigrantes, a elite agrária pressionou o Estado imperial a criar, então, um instrumento legal que contribuiu para a manutenção da arcaica estrutura fundiária brasileira, que foi a Lei de Terras, então, 1850. Bom, esse aí é um cartaz, então, aí, que motivava aí os italianos a virem, né, para o Brasil, onde o governo daria terras, utensílios para a agricultura. Então, os cartazes na época que pregavam, né, aí chamando aí os outros países aí, tanto japoneses, italianos, franceses, portugueses, espanhóis, mas o maior número aí nesse início são os italianos, a estarem vindo para o Brasil, para estar trabalhando e depois futuramente adquirir seu pedaço de terra. Bom, agora vamos para as atividades então. O fim do tráfico de escravos, 1850, tráfico através do Atlântico, então proibiu, não é o fim da escravidão, do tráfico. Ele exigiu uma política de substituição da mão de obra, cujo debate demonstrou grande preocupação em definir um tipo racial para o povo brasileiro. A percepção da raça como elemento determinante na formação de uma nação era aceita como verdade comprovada pela ciência. Bom, com base nessas considerações, levar explique o posicionamento do Estado e das elites brasileiras no que se refere ao papel da política migratória nesse país. Então, nessa época, o Estado, ele incentivava a vinda de imigrantes para o Brasil. Você percebe aí pelos cartazes que ele pregavam na época, propaganda, falando dos benefícios de estarem vindo para o Brasil. Letra B. Relacione a Lei de Terras de 1850 à situação social dos imigrantes no Brasil. A Lei de Terra é para dificultar os imigrantes também a conseguir um pedaço de terra para estar trabalhando e futuramente também com o fim da escravidão para não ter acesso à terra. Então, só através aí da propriedade, aí do registro das terras, compra e venda. Então, isso tudo para dificultar, então,
uma reforma agrária. 2. Artigo 1º aqui. O estrangeiro que, por qualquer motivo, comprometer a segurança nacional ou a tranquilidade pública, pode ser expulso de parte ou de todo o território nacional. Então, já estava criando leis aí, já pensando aí nessa política de imigrantes no Brasil. Artigo 2º. São também causas bastantes para a expulsão, então, do imigrante. Aqui, criando leis. Bom, primeiro aqui, a condenação ou processo pelos tribunais estrangeiros por crimes ou delitos de natureza comum. Segundo, 2 condenações, pelo menos, pelos tribunais brasileiros por crime ou delito de natureza comum. 3. A vagabundagem, a mendicidade e o lenocínio na época, aí o ato ilícito, tá? Lenocínio, completamente verificados. Então, esses são artigos que são criados na época. Bom, no início do século XX, na transição do trabalho escravo para o livre, os objetivos da legislação citada era o que eles queriam para estar criando essas leis na época dos imigrantes aqui. Letra A. Disciplinar o trabalhador, evitar sua participação em movimentos políticos contrários ao governo. Interessante, ó. B. Estabelecer condições para a vinda dos imigrantes e definir as regiões. C. Demonstrar preocupações com as condições de trabalho e favorecer a organização sindical. Não. Organização sindical, não é isso. Bom, criar condições políticas para a imigração e isolar os imigrantes socialmente indesejáveis, estimular o trabalho urbano e disciplinar as famílias estrangeiras nas fábricas. Então, pega, dá uma lidinha novamente, pesquisa e assinala a correta, então, quais eram os objetivos de estar criando essa legislação, essas leis aí, sobre aí a vinda aí, na época dos imigrantes. Porque no início do século XX, essa transição, né, do trabalho escravo para o trabalho livre. A questão 3, ela mostra aqui a população estrangeira livre, de cada estado nessa época. Aí pergunta, considerando as informações, né, dessa tabela, questão 3, cite e analise um fator responsável por atrair imigrantes para as regiões norte e sul do Brasil. Em seguida, caracterize o perfil do imigrante que predominou nessas regiões, relacionando as formas de ocupação e exploração da terra em cada uma delas. Se vocês perceberem pela tabela aqui, o número da população aí de homens, mulheres, então na região sudeste é muito elevado. Você vai ver na região norte e sudeste é menor, então aí um incentivo muito grande para estar povoando essas outras regiões do Brasil. Então faz uma pesquisa aí em relação aos imigrantes que estão vindo no Brasil e responda para a gente, tá? Aí a tabela da imigração, segundo o censo de 1872. Agora, a última semana, semana 6, aí a gente vai estar falando aqui do tema Os Imigrantes do Café. Bom, caro estudante, nessa semana você vai reconhecer as dificuldades por que passavam os imigrantes assim que chegavam ao Brasil, destacando as condições de trabalho e sobrevivência nas quais eles foram submetidos e as formas de resistência e de dominação. Bom, a mão de obra livre dos imigrantes. Os novos trabalhadores vindo de fora do Brasil, em busca de novas oportunidades através do sistema de parceria, desempenhavam nas fazendas cafeeiras o papel de produzir o café e também produtos de subsistência. O acordo inicial celebrado entre os imigrantes e fazendeiros defendia que, após certo período, 1/3 de todo o lucro seria entregue ao imigrante e o restante ficaria com o proprietário da fazenda. Então, esse era o sistema de parceria na época. Eles ficariam com 1/3 aí do produto, do lucro. Porém, o sistema de parceria não obteve sucesso e entre os motivos desse fracasso estão os maus tratos dos fazendeiros aos imigrantes, os elevados juros cobrados pelo valor referente ao custeio da viagem e o fato de muitos fazendeiros omitirem a obtenção do lucro, não pagando a parte devida dos trabalhadores. É importante também
Ressaltar que os fazendeiros ainda possuíam uma mentalidade pautada na escravidão, e em função disso ocorreram revoltas dos imigrantes contra os proprietários, como a de Ibicaba, em São Paulo, em 1857. Diante do exposto, algumas regiões da Europa, de onde vinha a maioria dos trabalhadores, chegaram inclusive a proibir a vinda de novos imigrantes para o Brasil. Posteriormente, o governo brasileiro interveio na questão da imigração, realizando um sistema de imigração subvencionada que, com o dinheiro público, pagava passagem para o imigrante sobre a fiscalização governamental, evitando o abuso aí dos fazendeiros. Bom, mesmo com tantos problemas, pode-se citar ainda o preconceito e as dificuldades de adaptação ao clima, à língua, à cultura, entre outros. A imigração para o Brasil e para outros países da América, Estados Unidos e Argentina, continuou a ocorrer, já que a situação política e econômica da Europa era bastante instável, levando muitos europeus a tentarem obter trabalho na América. Bom, e as fazendas de café, o trabalho do imigrante nessa época. Bom, e as atividades? Em 1911, o jornal paulistano, A Batalha, escrita em italiano, publicou a carta de um imigrante da Itália, trabalhador em uma fazenda de café, para o cônsul daquele país, em São Paulo. Leia um trecho dessa carta e responda as questões. Há 3 anos trabalho na fazenda, na qual o administrador tem um vício infame de maltratar os pobres filhos do trabalhador, em especial o italiano. Ora, é preciso que Vossa Excelência aí saiba que o abaixo assinado é um pobre pai de família com 4 filhos menores e mulher, o que quer dizer unicamente 2 braços à disposição do serviço da fazenda. Caí doente há 3 meses e não pude trabalhar por 30 dias, sendo desde então objeto de escárnio e maus tratos por parte dos empregados da fazenda. Resisti pacientemente, até que, não podendo mais suportar as humilhações, resolvi abandonar a fazenda, partir, deixando os meus familiares, com a esperança de que o fazendeiro em pouco tempo os deixasse livres para partir. Mas até hoje não os vi, o que me fez acreditar que estão proibidos de sair da fazenda. Bom, a partir da citação, analise a situação dos imigrantes no Brasil no final do século XIX. Então, as condições de trabalho eram precárias aqui, os maus tratos imensos em relação aos trabalhadores e não deixaram eles sair da fazenda, ou seja, quase que um trabalho escravo mesmo nessa época, que não podiam deixar ali o seu local de trabalho. Então, as condições de trabalho aí péssimas, degradantes aí. Bom, agora a questão 2. A extorsão de riqueza sob o regime escravista não precisava de outro fundamento que não fosse a vontade e o latejo do senhor dos escravizados. No regime capitalista de produção, essa extorsão se apoia na aparência de que o salário, cobrindo os meios de vida necessários à reprodução do trabalhador e de sua família, cobre de fato o valor de sua força de trabalho. Nenhum dos dois mecanismos operava no regime do colonato. O colono ficou no meio do caminho entre a transparência da exploração, já que o trabalho excedente se materializava em objetos distintos do trabalhador, do trabalho necessário, e a ilusão de que o que recebia correspondia ao valor do seu trabalho. O texto acima, ele trata do regime do colonato, predominante nas fazendas de café do Oeste Paulista. Explique a diferença entre a exploração do trabalho vigente sobre o escravismo e aquela vigente sobre o capitalismo. Bom, então, você vai explicar. Aqui, ó, o texto, ele está falando aí a extorsão aí da riqueza sobre o regime escravista, não precisava de um fundamento que fosse a vontade aí do senhor do escravizado. Já no regime capitalista de produção, essa extorsão se apoia na aparência de que o salário, cobrindo os meios de vida necessários à reprodução do trabalhador e de sua família, cobre o valor de sua força de trabalho. Então, o texto acima trata do regime do colonato predominante nas fazendas de café. Explique a diferença entre a exploração do trabalho vigente sobre o escravismo
e aquela vigente sobre o capitalismo. Você vai explicar esses dois, tá? A diferença do trabalho escravo e a exploração aí do sistema capitalista. Questão 3. Projeto de uma vila agrícola em Teresa, para 10 famílias que poderão chegar a 100. O nome foi dado em homenagem à imperatriz Dona Teresa Cristina, pelo autor do projeto, o médico Jean. A planta mostra ao centro uma fonte rodeada de árvores, tendo ao lado uma casa comunitária com biblioteca, gabinete de história natural, laboratório de química e física, também cercada de árvores. Ao redor estão dispostas 10 casas assobradas com jardins e árvores circundantes, em meio a uma várzea aprazível. Nos arredores situam-se moinhos, um estabelecimento para tecelagem, serraria, forja e carpintaria, olaria e cemitério. Encorajado pelo imperador, aqui, na época, Jean Maurice, trouxe da França uma leva de imigrantes, instalou-se com eles no interior do Paraná, às margens do rio Ivaí, onde fundou a colônia teresina, de efêmera duração, ou seja, durou pouco tempo, foi efêmero, foi passageiro. Contextualize o cenário político do Brasil, Império, que incentivou o estabelecimento de colônias agrícolas. Então, a gente estava, na época, numa monarquia, governo monárquico, governo segundo reinado, governo de Dom Pedro II, e o Estado estava incentivando a vinda, então, de imigrantes italianos, na época, espanhóis, portugueses, para vir para o Brasil, para estar trabalhando. Então, esse incentivo aí de colônias, de imigração, para estar morando no Brasil, trabalhando. Bom, vamos continuar firmes, então, nesse caminho aí que leva à aprendizagem. A história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Então, daí a importância do estudo. Bom, então, até a próxima e bons estudos.